Se você quer aprender inglês, então você tem que dominar esses 3 conhecimentos desde cedo. Hey guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver os 3 conhecimentos que são fundamentais, muito importantes, que vocês entendam eles desde cedo. Eu queria ter visto um vídeo assim quando eu comecei a estudar, porque ia me dar muito mais clareza e assim eu ia conseguir entender onde que eu devo colocar mais atenção, mais esforços e estudar com mais afinco. É incrível, quando você tem clareza do que você está fazendo, de qual caminho seguir, é muito melhor, sem dúvida. E querendo ou não, percebendo ou não, todos que chegaram até a fluência passaram por esses 3 conhecimentos que nós vamos ver neste vídeo aqui. Então assim, nossa, se você já gostou do tema desse vídeo, e eu tenho certeza que você vai gostar, que vai te ajudar muito na tua caminhada aí, tua trajetória aí do inglês, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque assim o YouTube sempre te notificará dos próximos vídeos. Para quem tá caindo aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou o Thiago, eu tô aprendendo inglês e decidi criar esse canal para ir gravando todo o meu passo a passo e aprendizado e conhecimento nessa trajetória do inglês. Se você está começando também a estudar, a aprender inglês, seja bem-vindo. Essa é a minha trajetória no inglês. Eu posso falar que com certeza que eu pretendo e espero sim que esses vídeos e as dicas que eu venho trazendo aqui no canal te ajudem, assim como tá me ajudando a chegar lá na fluência mais rápido. Já deixa seu gostei, se inscreve no canal e aciona o sininho, seja novato ou não. No vídeo de hoje nós vamos ver como aprender inglês. Os 3 conhecimentos que são indispensáveis, você tenha e entenda desde cedo, para que você consiga chegar lá na fluência. Pessoal, e antes da gente ir para as dicas, só queria falar que deixei aqui embaixo, no primeiro link na descrição, você vai ter acesso a um aulão gratuito, mais de 3 horas de inglês gratuito, do básico, hein? Então, se você está começando agora, está estudando já, cara, esse aulão vai te ajudar muito. São 3 horas, do início ao fim, de inglês básico, super bônus aí para vocês. Então é gratuito, basta clicar no primeiro link, aí você coloca o seu e-mail e pronto, já tem acesso à aula. Agora sim, vamos lá. Primeira dica, ready, go! Primeiro conhecimento é entender e identificar o SAC. Essa é uma dica que eu já dei até em outro vídeo. E o que é o SAC? São as iniciais, né? S-A-C. Ou seja, sujeito, ação e complemento. Agora eu vou explicar. Praticamente todas as frases são formadas assim, ó. Tem alguém, que é o sujeito, fazendo algo, que é a ação, com alguma coisa, que no caso seria o complemento. Então, sujeito, ação, complemento. Esse é o SAC. E aí, por que eu tenho que identificar? Bom, então eu tenho o sujeito. Quais são os sujeitos? Eu tenho que identificar os sujeitos no inglês. E eles são só 7. Isso é um ponto bom, né? Em inglês e em português são esses o mesmo. O que seria o sujeito? Então, é o eu, você, ele, ela, eles ou elas. Aí tem ele, ela no singular também. E nós. Então, esses são sujeitos. Aí, em inglês, é o I, you, he, she, it. É ele ou ela, para coisa ou animal. We e they, que é eles ou elas. No plural, que no caso é para pessoas mesmo. Então, são só esses, são só 7. Os sujeitos são só 7. Não importa a frase, não importa o contexto. Se tiver um sujeito, são esses, tá bom? E agora, a ação. Saque? Esse sujeito, a ação. A ação são os verbos. Por exemplo, comer é uma ação, dormir é outra ação, falar é uma outra ação. Isso tudo são verbos. E esses que são os principais vilões, digamos assim. Você tem que entender os verbos principais do inglês. São muitos verbos. E os verbos variam. Por exemplo, no tempo presente, os verbos são escritos e falados de um jeito. Já no passado, eles podem mudar tanto a escrita quanto a fala, a pronúncia. Então, os verbos que são a grande sacada aí para você aprender inglês mais rápido. Cara, assim, acho que 70, 90% é muito importante, os verbos, muito importante. Eu só queria dar um peso aqui, né, pra questão da importância, mas acho que deu pra entender. Então, assim, os verbos são um pouco complicados por isso, porque eles têm as mudanças dos tempos que eles estão trabalhados. Por exemplo, o verbo to be, am, is, you are. Isso no presente, então, eu sou, I am, você é, you are, ele é, he is. Ela é, she is. Já no passado, ele muda. Por exemplo, se eu fosse falar eu fui, não seria mais I am, né? Claro que I am é eu sou. Seria I was. Ela foi, já não seria she is. She is ela é, né? Agora, ela foi. No passado, é she was. E se for nós fomos, não, nós éramos, seria we were. Já muda, tá entendendo? Não é mais o was, nem o are. É were. Tá em dúvida sobre tudo que eu falei aqui do verbo? Olha só, o verbo é
justamente o que eu tô falando. O verbo é muito importante. Os verbos são muito importantes. Ficou em dúvida sobre isso aqui que eu falei, que é o verbo to be? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre o verbo to be, tanto no presente, e o último que eu gravei aqui no canal é verbo to be no passado simples. Então assim, eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo também na descrição e aqui no card pra você assistir depois, tá? Não sai agora não. Mas deu pra entender a importância do verbo? O verbo é ação. O verbo muda. Então a gente tem que estudar um pouco mais, com mais afinco e atenção no verbo. Os verbos são muitos. Pô, eu vou estudar todos os verbos de princípio? Não. Quais os verbos que você vai estudar? Você vai estudar os principais verbos, os verbos mais utilizados no inglês. Acho que esse é o terceiro vídeo aqui em sequência que eu tô falando dessa questão do verbo, a importância de estudar os verbos principais. Se você parar pra pensar, os verbos são os vilões, porque você não entende o inglês mais rápido. Cara, é o verbo. Acaba parecendo que são muitas palavras. Na verdade, é o mesmo verbo, que tá em tempos diferentes. E, de acordo com o sujeito também, eles mudam. Então, isso aí complica um pouco mais. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Já entendeu o que são os sujeitos e entendendo agora o verbo, né? Você vai focar nos verbos principais, os mais utilizados. Ah, eu não sei quais são os verbos principais. Vai no Google e coloca os verbos principais no inglês, os verbos mais utilizados no inglês. E assim, de cara eu posso te falar, é o do, que é o fazer, é o make, que é fazer também, de outra forma. Take, que é levar, o get, que é muito usado, que é o verbo pegar. Então assim, de cara são esses, tá? Verbo to be, como a gente acabou de ver ainda agora. São esses. Mas assim, coloca no Google e vai estudando. O que eu vou fazer? Thiago, o que eu vou fazer? Estuda um verbo por semana. Olha só como o teu estudo tá ficando muito mais eficaz agora. Pô, vou escolher o verbo to be no presente. Pronto, estuda ele na semana, estuda ele. Aí tu começa a criar brincadeiras com ele, usando os sujeitos, né? Começa a brincar, começa a criar frases, vai aprendendo. É só a primeira dica, gente. Então assim, esse vídeo vai ficar longo, mas vai te dar um empurrão daqueles que vai te nortear. Esse vídeo aqui vai te dar clareza que você precisar. Bora lá! Nós estamos vendo o saque. Primeira coisa, sujeito. Segundo, o verbo, que a gente acabou de falar. Sujeitos são 7, então já facilita muito nossa vida. Os verbos são mais, então a gente vai focar nos principais. E a outra coisa do saque é o complemento. O complemento são os objetos das coisas, que são os substantivos, tá? Então eu preciso aprender mais substantivo, que é o que a gente sempre fala, eu sempre falo aqui desde o início, vocabulário. Porque quanto mais vocabulário, mais fácil de você criar as frases, mais fácil de você entender o que você vai ouvir ali em inglês, mais fácil de você chegar lá na fluência em inglês, tá bom? Então quanto mais vocabulário, melhor. Não tem jeito. Ah, eu queria uma coisa mais fácil. Não tem, gente. Tem que se dedicar, tem que estudar. Tem que aprender palavras. Então, o que eu preciso agora? Aprender palavras. Substantivo. Por exemplo, o que é substantivo? São nomes das coisas. Por exemplo, tem um chapéu aqui. Chapéu é um substantivo, é um objeto. Qual o nome dele? Chapéu. Como é o nome dele em inglês? Hat. Tem que aprender. Por quê? Vou formar uma frase, por exemplo, com chapéu. Estou usando chapéu. Quem que tá usando? Eu, sujeito. I. Estou am. Lembra? Verbo to be. I am. E como é usando, é um verbo. Olha só como é um verbo. Como é o verbo usar, acho que é use. Eu tô aqui bolando essa frase agora, também não tenho certeza se é totalmente assim, mas eu vou colocar a frase correta aqui, que eu vou pegar do Google Tradutor. Mas é isso. Eu tô formando. I am used e eu sei como é chapéu, que é hat. I am used hat. Eu estou usando chapéu. É, né? Acho que fica assim. Eu tô em dúvida porque eu também estou aprendendo, mas olha só como funciona. Então, a ideia é essa. Eu vou colocar a frase aqui agora. Eu estou usando chapéu. I'm wearing a hat. Pronto, então aí a gente tirou a dúvida. Eu não sei se tá certo, mas é basicamente isso, tá? O que eu preciso, Thiago? Aprender os sujeitos. São só 7. Outra coisa, Thiago, aprender os verbos principais. Estudar um por semana. Mas avança, hein? Estudou um na semana, acabou a semana, queria estudar mais aquele não. Avança para outro. A ideia aqui é avançar. Avance, 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 avance. E a outra coisa, complemento, ou seja, mais palavras, mais vocabulário. Como se diz chapéu? Você já aprendeu agora hat. Como se diz telefone? Como se diz geladeira, que tem uma geladeira aqui? Como se diz janela? Então assim, vai aprendendo mais palavras. Como se diz camisa? Tem que aprender mais palavras, tá bom? Essa foi a primeira dica. Só daí tu já tem um conhecimento show. Bora lá, faltam mais 2 dicas, ou seja, 2 conhecimentos. Tô falando de dica, mas são os 3 conhecimentos. Nós estamos vendo aqui os 3 conhecimentos indispensáveis para você chegar lá na fluência em inglês. 3 conhecimentos em inglês indispensáveis. Então a gente viu primeiro, focar, entender, identificar o saque. Sujeito, ação, verbos e complementam as palavras em inglês. Aumentar o nosso vocabulário em inglês. Bora lá, conhecimento 2. O segundo conhecimento indispensável no
inglês é você treinar o seu listening. E claro, calma, eu vou te explicar aqui como que você vai fazer isso. Não é simplesmente ficar ouvindo as pessoas falando em inglês, um filme, uma série em inglês, não. Não é isso. Como que eu vou treinar o meu listening? Nós acabamos de ver no primeiro conhecimento a identificação dos sites, sujeito, verbos e complementos. Agora, para treinar o nosso listening, a gente vai começar a identificar na fala em inglês essas partes. Ou seja, começa com o sujeito. Tá ouvindo uma série, um filme em inglês ou uma música, procura identificar quando a pessoa ali que tá falando, né, pronunciar os sujeitos. I, you, he, she. Procure ir identificando, treinando seus ouvidos para identificar os sujeitos. Esse é o primeiro passo. Tá conseguindo, tá fazendo isso, tá conseguindo identificar. Agora começa a treinar também a identificar as palavras e os verbos, que são a ação e o complemento. Vai ser um pouco mais difícil, mas começa com o sujeito, depois passa para os verbos, porque quando você tá focalizado naquilo, treinando, prestando atenção, né, na audição ali do que você está ouvindo, você vai literalmente treinar os seus ouvidos. Você vai ficar mais habilidoso para aqui. Primeira coisa, o sujeito vai ser mais simples. Se você tiver dificuldade, então vença isso. Aí depois treina também os verbos principais, do, verbo to be, porque assim você vai treinando também a identificação de entender os verbos, tá? Vai treinando isso também. E aí, por último, sim, você vai nesse percurso também tá estudando palavras, aprendendo, então você vai conseguir ir identificando as palavras. Quando você ouvir, você vai identificando. Então, pensou que a gente ia ficar só em dicasinha boba? Não. Tem que treinar desde cedo o seu listen, que é o seu ouvir. Faça isso. Esse é o segundo conhecimento, muito importante. Tem que ter essa prática, tem que ter esse treinamento. Então, tudo agora que você for ouvir em inglês, preste atenção em identificar o quê? Sujeito. Quando tiver fera, já sabendo identificar o sujeito, facinho, treina agora identificar palavras e os verbos principais. Assim você vai evoluindo. Lembrando que esses 3 conhecimentos são importantes para você ter uma clareza, um norte melhor nos seus estudos. Agora você não vai simplesmente ficar assistindo uma série em inglês ou um filme, simplesmente ouvindo. Não, você vai ter agora uma atenção de pelo menos identificar os sujeitos. Mesmo que tenha a legenda ali em português, mas se esforça o teu ouvido para identificar um sujeito. Ideal também você assistir um filme ou uma série que você já assistiu e aí você coloca sem legenda ou até só a legenda em inglês e não em português. E o áudio, claro, sempre em inglês, tá? Então assim, aí você vai treinando isso, vai se exercitando nessa questão. Tudo é treino. Você fazendo isso, você vai pegar um susto, que a sua evolução vai ser gigante. É sério, pode fazer. Pode confiar. Vai treinando dessa forma. Certo? Esse foi o segundo conhecimento, que eu tô chamando de dica, mas é o segundo conhecimento, treinar o seu listening. Dessa forma, hein? Não é mais só ficar ouvindo. Você tem um direcionamento agora. Bora lá. Conhecimento 3. Pessoal, só queria falar, se você chegou até aqui, tá gostando, então deixa o seu gostei aí. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Só queria falar isso aqui. E agora sim, vamos lá para a terceira e última dica e conhecimento indispensável do inglês. Bora lá, o terceiro é bem tranquilo, bem básico. O que você precisa agora é treinar a sua pronúncia. Desde cedo, se você parar pra pensar, a gente nasce. O que a gente começa a fazer? Falar. A gente começa a ouvir e repetir o que a gente for aprendendo, né? Então a mãe da gente, os pais da gente pegam, sei lá, um objeto, uma maçã. Aí fala maçã, maçã, maçã. Aí eu falo papai, papai, mamãe, mamãe. E a gente vai o quê? Repetir o que a gente ouviu. Então é essa a essência do aprendizado. Se a gente quer chegar na fluência, a gente tem que ouvir, falar. Então tudo que você ouvir em inglês começa a falar. Uma dica muito boa também é você treinar expressões. O que são expressões? São palavras, frases prontas que elas já têm um significado. Por exemplo, never mind, que é deixa pra lá. Essas expressões são muito úteis. Outra coisa que a gente pode também chamar de expressão são frases prontas. Por exemplo, what's your name? De tanto você ouvir a expressão what's your name, você já sabe o que significa, não precisa nem ficar traduzindo. Olha só o poder de você ouvir muito uma expressão. Outra expressão que eu venho aprendendo ultimamente é could you, ou seja, você poderia, se eu for pedir algo para alguém, é could you. Se eu quiser, eu posso colocar um please também. Could you please? E aí pedir, seja lá o que for. Aprendendo expressão, você já sabe como utilizar aquilo ali depois. Então sempre que eu for pedir algo para alguém, é could you, could you. E se eu quiser, né, ser mais educado, coloca o please. Pode colocar ali, could you please? Posso colocar o please também lá no final. Vai funcionar de todo jeito. É uma questão de ser mais educado. Expressões, aprender expressões é muito importante para você aprender inglês. Tem outros vídeos aqui no canal, vou até deixar ele aqui no card também. E aqui embaixo na descrição, que eu falo as 7 expressões mais utilizadas no inglês. E tem um outro que é as 15 expressões que utilizamos no dia a dia. Enfim, então é muito útil. Então você tem que ir treinando o seu speaking, sua pronúncia. Tem que ir treinar, tá? Que você ouve, treina. Que você ouve, fala. Tem um outro vídeo que eu gravei ultimamente, que é como aprender a falar em inglês com o Duolingo. Então, que é justamente essa dica, né? Que é você ouvir e repetir, ouvir e repetir. Cara, então faça isso. Treina bastante sua pronúncia desde cedo, tá? Tô ouvindo, tô repetindo. Como é que aprendi uma palavra nova
espanhol, por exemplo, hat, já repete, hat. Tem algumas palavras em inglês que você não pronuncia a última letra. Então, essas nuances, essas variantes aí do inglês, você só aprende treinando, praticando, tá? Então, vai aprendendo a pronúncia, vai aprendendo ouvindo e vai falando. Então, aprende mais expressões, treina as expressões. Tem várias expressões, por exemplo, I don't know, é eu não sei. Essa é uma expressão que eu aprendi até com uma série que eu assistia, que era o Prison Break, assisti muito boa a série, muito boa mesmo. E aí lá ele sempre falava, I don't know. Então assim, eu aprendi só de eu assistir essa série. É isso faz tempo, nem tava estudando ainda inglês, nem sonhava em estudar inglês. Então, faça isso, treine bastante expressões, treine sua pronúncia. Então, recapitulando, primeira coisa, identificar o SAC, sujeito, verbos, ação, né? E complemento, são as palavras. Segunda dica, treinar meu listening, para identificar o sujeito, para identificar os verbos, para identificar as palavras em inglês que eu for aprendendo. O terceiro conhecimento essencial é você treinar o seu speaking, sua pronúncia, falar em inglês e aprender mais expressões. Por que isso? Porque as expressões você for aprendendo mais. Quando eu ouvir, pronto, já sabe o que é a tradução. O exemplo é o what's your name, o how are you, que é como você está. Recomendo muito que você assista esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui no final. Nele eu explico um pouco mais sobre expressões em inglês. Que bom que você ficou comigo até o final. Eu sou o Thiago, essa é a minha trajetória no inglês e te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá, see you! Você vai ficar traduzindo. Por exemplo, talvez você não conheça. Nice to meet you. Então, see you later. Enfim, talvez você conheça, pra mim já é bem mais tranquilo essas daqui que eu falei agora, mas se você não conhece, é isso.